Olha, gente, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, conseguiu mudar a situação do seu visto para permanecer nos Estados Unidos. Segundo a legislação local, o passaporte diplomático com o qual o ex-presidente entrou no país vence hoje. Bolsonaro embarcou para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro do ano passado. Aliados do ex-presidente garantiram que ele já trocou o status do seu visto por um de turista. Com isso, ele poderá estender sua passagem por lá. A ex-primeira-dama desembarcou em Brasília quinta-feira passada, após passar quase um mês em Orlando. Duda, deixa eu passar a bola para você para entender um pouco a tua visão sobre essa situação do Bolsonaro, porque teve uma fala nesse final de semana do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, de que o Bolsonaro poderia voltar em uma semana, um mês ou até nunca. Pois é, não sabemos, né? No começo falava-se de que ele teria ido para lá, para Orlando, para passar umas férias de 30 dias. A Michelle já voltou e tem aí rumores de que ele poderia ir para a Itália, né? Que ele estaria buscando um visto na Itália. A gente não sabe, né? Seria bom que ele voltasse para o Brasil, até porque se ele está sendo investigado nessa história dos atos de 8 de janeiro, seria muito bom que ele pudesse se defender, né? Agora, a gente nunca sabe realmente o que pode acontecer com ele se ele pisar aqui, né? Se vai ter alguma decisão aí, algum ativismo judicial de parte do STF enfim, forçar algum interrogatório, uma prisão preventiva, a gente não sabe, né? Mas que seria bom que ele se defendesse dessas acusações, sem dúvida. Muito bem, Duda, obrigado pela sua participação aqui no Morning Show desta segunda-feira. O nosso Duda Teixeira, aí, jornalista da Cruzoé, também já escreveu vários livros com o nosso Leandro Narlock, participou aqui com a gente, deu essa palhinha maravilhosa. Obrigado, viu, Duda? Eu que agradeço o convite, um abraço. Apresentamos aqui o homem com o cabelo cortado, então eu passo aqui a palavra para ele. Por favor, meu querido Fernando Holliday. Bom Você não vai encontrar com o Bolsonaro lá em Orlando, né? Não tenho visto americano. Eles vão pra Disney, gente. Mas bom dia a todos. Eu acho que, na verdade, a gente tem que deixar o Bolsonaro curtir as férias dele, gente. O Bolsonaro não é mais presidente, não deve nada à justiça, não deve depoimento, está fazendo articulações políticas dos Estados Unidos, inclusive. Diversos senadores receberam ligações dele pedindo voto para o Marinho ali, fazendo a articulação nessa eleição do Senado, que inclusive vocês estavam comentando aqui. E ele está atuando politicamente nesse sentido. O que não pode acontecer do ponto de vista político, e isso é uma preocupação que eu tenho, é Bolsonaro deixar de liderar a oposição. Simplesmente... digamos assim, esquecer da política brasileira e ficar pelos Estados Unidos ou em qualquer outro país, enfim, e não voltar. Aí eu acho que vai ser muito negativo, não tanto para a imagem dele pessoalmente, claro, também será, mas principalmente para a direita. Porque nesse momento que o governo Lula começa a se articular, começa a montar ali as suas cabeças e os seus quadros, é importante que nós tenhamos uma oposição sistematizada. Se Bolsonaro deixa de liderar essa oposição, mesmo que de fora do país, a direita ela acaba ficando um pouco confusa, a oposição acaba ficando desorganizada e acho que isso também vai acabar tendo reflexos nas eleições de 2024 e 2026. Ô, Mano, o que você achou dessa fala do Holliday, hein? Eu vi a tua face, estava um pouco tenso. Totalmente, eu discordo totalmente. Eu acho que Bolsonaro, primeiro, é o primeiro presidente da República a conseguir a façanha de perder a reeleição. Bolsonaro conseguiu a façanha de colocar de volta à presidência da República um ex-presidiário condenado por corrupção, que todos nós sabemos bastante bem a ficha corrida, ou seja, a oposição ao projeto do PT precisa urgentemente se reconstruir sem a figura de Bolsonaro. Eu diria que Bolsonaro é uma presença tóxica para o campo da oposição ao PT. E, nesse sentido, a presença dele nos Estados Unidos não é uma coisa surpreendente, porque de férias ele sempre gostou muito, né? Trabalhar já é um pouco mais complicado no caso dele. Então, o que eu diria é que aqueles que desejam uma oposição ao PT precisam se organizar sem a figura
do bolsonarismo e que, com o tempo, provavelmente, e a apuração de todos os desmandos que aconteceram ao longo do governo Bolsonaro, isso é um problema que vai se agravar, vai virar uma presença ainda mais tóxica. Então, eu diria que liberais e pessoas que desejam construir um projeto de país que não passa pelo PT precisam, desde já, reconstruir como um novo campo que seja independente do bolsonarismo. Agora, e essa fala do Holliday de que ele tem que curtir as férias? Você também acha? Estou enchendo muito a paciência dele? Durante quase todo o mandato, né? Que isso? Você acha, mano? Não, pelo amor de Deus. Não, desde outubro ele tá de férias, vai. Não, tá. Porque as pessoas têm a ideia de que o presidente da República tem que ir no Planalto bater. Claro. Ele trabalha no Palácio Planalto, ele pode trabalhar do Rio de Janeiro, ele pode trabalhar do Amazonas, ele pode trabalhar dos Estados Unidos. É o Wi-Fi. O Wi-Fi serve pra isso, né, Holliday? Gente, o trabalho, ele representa a presidência da República. Onde ele está, o trabalho está. Mas vamos lá, deixa eu provocar vocês. O Bolsonaro está sem falar que eu me refiro, sem uma fala política contundente, desde o dia 30 de outubro. Nós estamos no dia 30 de janeiro, é isso? 30 de janeiro. Então, novembro, dezembro, são 3 meses. Porra, a esperança de vocês é alta, hein, meu? 3 meses com o cara calado, você ainda quer que o cara fale o quê? Não, a gente precisa também entender uma coisa. Não quero provocar você de jeito nenhum. Do ponto de vista, aí eu acho que mais pessoal mesmo. O Bolsonaro, ele tem uma longa carreira na política. E nunca tinha perdido uma eleição. Perder uma eleição é terrível. A primeira eleição que ele perde é pro Lula, que acabou de sair da cadeia, e para presidente da República. Então isso mexe com a pessoa. Tem que entender o psicológico na sua avaliação. E eu tô falando como alguém também que perdeu uma eleição. É trauma, né? Não, eu tô falando como alguém também que perdeu uma eleição. Isso impacta uma vida. Só que no meu caso, você não perdeu, você ganhou. Uma, 2 eleições, eu tô no começo. Quantos meses mais, Holliday, você daria para ele, então? Para que ele possa entender que ele perdeu? 6 meses, 1 ano ou para sempre. Entendi. Então, o ponto Bolsonaro não deve mais nada a nós. Esse é o ponto. A única questão é do ponto de vista político. Peraí, que eu vi uma discordância entre o Wi-Fi e Holliday. Deve o quê? Não é isso. É essa questão de agora a gente ter uma direita que não tem pai e não tem mãe. Então, assim, acho que o Bolsonaro, né, assim como o Holliday ele citou, tem o Wi-Fi para isso. Ele deve sim usar esse poder dele, porque afinal de contas ele foi praticamente o primeiro presidente de direita que o Brasil teve, né? Real de direita. Então, eu acho. Calma. Agora, né? Porque antigamente era a social-democracia que liderava. Mas, enfim, eu acredito sim que ele deva usar essa força dele, inclusive o que a gente comentou mais cedo. Ele gerou vários líderes ao redor do Brasil, né? Governador, Senado, enfim. Ele não tem que desperdiçar isso agora. Eu entendo que ele tá triste, enfim, né? Muita gente tá, mas ele precisa usar essa liderança dele para que a gente consiga trazer um novo líder em 2026. E a gente não pode esquecer que tem eleição municipal ano que vem, gente. Então, assim, não tem como ele simplesmente ficar lá calado a gente esperar. Continua, né? Sabe o que eu acho mais engraçado? Eu sou de um tempo que nós liberais falávamos sobre a necessidade de fazer política sem ter um pai, sem ter uma mãe. Os liberais apoiaram o Lula. Muitos liberais apoiaram o Lula. Então não tem isso. O ponto é que a política precisa se dar com um campo orgânico, com diversas lideranças que debatem, que buscam as melhores propostas e não com o salvador da pátria. A direita fez isso e olha o que deu. Hoje colocaram o Lula no poder. Esse papinho de as ideias estão acima de tudo, isso aí não cola, gente. A gente tá na América Latina, Brasil. Tem que ter um político de estimação. Não é isso. Não é isso. Não precisa ser populista, mas precisa ter um rosto. Porque a gente precisa lidar com a
política do jeito que ela é. O brasileiro não sabe votar em ideias. É uma democracia recente. Se você continua apostando em Bolsonaro, significa que você não quer trocar o rosto. Exato. Mas não tem outro rosto. Como assim não tem? Você está falando que não tem no dia 30 de janeiro de 2023? Não, você é muito ansioso. É o maior fracasso político. Hoje a gente não tem. É o segundo presidente mais votado da história do país. Só um minuto. Por favor, meu querido Xandão, eu quero muito ouvir a sua opinião a respeito de todas as falas, Alexandre. Pode escolher uma que você menos gostou. Eu já sei qual é. Olha, você vê, né? Eu me chamo Alexandre, eu sou careca, já me chamam de Xandão, né? Mas, seguinte, eu queria dar uma visão um pouquinho diferente em relação a essa ideia de que se o Bolsonaro volta e fala, ele está liderando, e se ele ficar longe e calado, ele não está liderando. E não é bem assim que as coisas funcionam na política. Muitos eleitores do Bolsonaro têm uma relação quase messiânica com ele. E quando ele fica calado e ele dá uma aura de mistério, isso, para muita gente que acompanha e gosta dele, é até bom. As pessoas ficam sonhando, ficam olhando aquelas fotos, ele está com uma caneca e ele coçou a orelha, isso quer dizer isso, quer dizer aquilo e tal. Isso mantém essa militância energizada, debatendo. Então, a gente pode lembrar um exemplo claro, que foi o governo do Getúlio Vargas, por exemplo. Ele ficou de 30 a 45, ele de 45 a 49, ele sumiu, foi lá para a fazenda dele, na divisa com o Uruguai, ficou calado. Em 49 ele volta e é eleito, em 50 de novo presidente, mesmo não tendo feito campanha, não tendo aberto a boca e ter ficado escondido lá no Rio Grande do Sul 4 anos. Então, ele volta para o cenário político meses antes da eleição ali, que escolheu o presidente que assume em 50, ganhou e foi até o suicídio, né, em 54. Então, assim, em política, essas coisas são interessantes, que às vezes ficar calado pode ser bom também, até porque... Vou fazer uma analogia aqui, né? Vamos dizer que a presidência da República tenha terminado o namoro com ele. Então, já que ele é um ex-recente, o que um ex-recente faz? Dá uma sumidinha, para de seguir em rede social, para de trocar ideia, deixa a pessoa que terminou com você começar o outro relacionamento, ver se vai dar certo, mesmo que você queira voltar. Se você quer voltar, espera aquele relacionamento começar a dar errado, aí você, né, dá uma ligada para ex e fala, tá vendo? Pô, de repente era melhor comigo e tal. Mas tem que dar um tempo, né? Senão ele fica como um stalker, ele fica como aquele chato que não aceita o fim do namoro.